Boa tarde, meus amigos queridos, como estão vocês? Desejo que estejam todos bem. Hoje, as nossas reflexões, elas estão encerrando o 5º capítulo do Evangelho, né? Esse capítulo enorme que nós passamos aí 14 estudos juntos e nós estudamos as palavras de Jesus à luz da doutrina espírita. Bem-aventurados os aflitos, esse capítulo trata disso. E hoje nós vamos refletir especificamente sobre os itens 28 a 31, que são 4 mensagens do São Luís, que ele vai abordar os temas eutanásia e suicídio, e vai também nos explicar que essas práticas, né, eutanásia e suicídio, são apenas tentativas ilusórias de abrandar o sofrimento. E é um tema bem oportuno nesse mês de setembro, né, de valorização da vida. A gente não vai estar falando aqui com muita profundidade do suicídio, porque nós já falamos em junho sobre isso. Eu mesma fiz um vídeo tratando do item do suicídio loucura. Mas o Kardec, né, de forma bem didática, quando ele organizou o Evangelho, nessa parte das instruções dos Espíritos, no capítulo 5, ele dividiu em 3 tópicos. Ele dividiu assim, o primeiro tópico, que é o item 28, ele faz uma indagação, que seria assim, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Então aí ele está questionando, né, nos fazendo refletir sobre a eutanásia. O segundo tópico, que são os itens 29 e 30, trata dos sacrifícios da própria vida com o suicídio. E o terceiro, que é o item 31, o título é Proveito dos Sofrimentos para os Outros, né? Então, fala que de que está basicamente São Luís está falando nesses itens. Ele está falando da valorização da vida, que é o que nós estamos procurando nos conscientizar nesse mês de Setembro Amarelo. Não é só o suicídio em si, né, mas a valorização da vida, a importância da vida para cada um de nós. Bem, sendo assim, antes de começarmos, né, o nosso estudo propriamente do Evangelho, vamos àquelas nossas perguntinhas bem básicas de reflexão que eu sempre gosto de fazer. A primeira é: como nós lidamos com os sofrimentos? E como que nós lidamos com a vida e com a morte? Nós aceitamos e aproveitamos ou nos rebelamos contra a vida e contra a morte? A gente conversa e costuma pensar sobre esses temas, sofrimentos, valor da vida, morte, ou nós temos medo de pensar ou falar do sofrimento, da morte, da importância da vida? E na nossa família, como que esses temas são tratados? Nós conversamos sobre eles? Ou nós fugimos desse assunto e fingimos que não existem? Porque vida e morte todo mundo passa, né? Todos nós, a única certeza que a gente tem quando nasce é que vai desencarnar. Mas no seu tempo, e não fora da hora, como os espíritos têm nos alertado. Nós já temos refletido sobre esses temas, né? Eu mesma já abordei recentemente em 2 vídeos, né? Um que eu acho que foi em junho, que falei sobre o suicídio e a loucura, com base aqui no Evangelho, né, no capítulo 5, e o último que eu acho que foi em julho, que eu falei sobre melancolia e depressão, né? Mas por que será que estamos sendo convidados a pensar nesses assuntos tão difíceis, né? Eu mesma já estou aqui, já é o 3º estudo seguido que eu venho falar para vocês desse assunto, venho refletir, né, junto com vocês, sobre esse assunto tão difícil e tão doloroso para a maioria de nós, né?
Eu penso, tá? Sou eu, que exatamente porque são difíceis esses assuntos, é que nós precisamos tomar consciência dessas nossas dificuldades para então aprendermos com elas a vivermos melhor. Eu penso assim, essa é a minha conclusão, depois de eu ter feito, né? Falei, nossa, logo comigo que caiu esses três estudos seguidos, embora eu goste desses temas, estude esses temas, mas eu tenho pensado sobre isso, de como é importante a gente refletir sobre esses temas, que às vezes não estavam nem na nossa pauta, né, pela vida que a gente leva, mas que uma hora nós vamos ter que nos deparar com eles. E à medida que a gente vai estudando, vai refletindo, a gente vai conversando, a gente vai tornando esses assuntos menos dolorosos e menos difíceis. Não é que não vá doer, vai continuar doendo, mas vai ser uma dor mais administrável, né? Se é que existe isso. Bom, e isso, né, eu acho que assim, que na medida, fechando, que na medida que nós refletimos sobre essas adversidades da vida, nós vamos adquirindo compreensão e também força para superar isso. E assim, quando essas adversidades surgem na nossa vida ou na vida dos nossos entes queridos, que nós vivemos um mundo de relação, nós então poderemos nos tornar realmente bem-aventurados nas palavras de Jesus, porque muitas vezes a gente passa pelo sofrimento, passa pela dor, mas a gente não aproveita, a gente não se torna bem-aventurado. E aqui, meus amigos, é importante esclarecermos, né, que não se trata em nenhum momento de buscar ou exaltar o sofrimento ou a morte, né, mas de refletirmos sobre a importância da vida e dos seus desafios, sem queixas ou revoltas, de forma que possamos valorizar cada acontecimento, seja esse acontecimento agradável ou desagradável, né? Afinal, tudo faz parte da vida e nós estamos no mundo de provas e expiações. Com certeza vamos viver dificuldades, né? E vamos presenciar dificuldades de entes queridos. Bom, isso posto, então vamos lá ao Evangelho e vamos examinar as mensagens de São Luís. No primeiro tópico, ele nos ajuda a refletir sobre a eutanásia, ou também o suicídio assistido, né? Porque algumas formas de eutanásia acabam se tornando suicídio assistido. Não aqui no Brasil, né? Então, o título que foi dado a essa mensagem é: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Aí a pergunta, né? O item começa com a seguinte pergunta: um homem, é um caso hipotético, né? Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupá-lo de alguns instantes de angústias, apressando o seu fim? O que vocês acham? Gente, não vamos lá para dar aquela respostinha decorada e ensaiada da doutrina, não. Vamos sair da teoria e vamos imaginar o seguinte: imagina que algum ente querido nosso, né, se encontra numa situação dessa. Imagine que o nosso irmão, nosso filho, nossa mãe, nosso pai, alguém muito amado, muito querido por nós, esteja nessa situação, agonizante, sofrendo muito, né, sofrendo imensamente e sem chances de se recuperar. Quem de nós não gostaria de poder aliviar ou eliminar o sofrimento desse nosso filho, desse nosso querido mãe, pai, seja lá o que for, né? É tentador, né? Quando a gente vê alguém sofrendo, a gente quer aliviar o sofrimento. Mas será que isso realmente é o melhor? Será que isso é bom e proveitoso para aquele ente querido e para todos envolvidos naquela encarnação? Vamos ver o que São Luís fala para a gente. São Luís explica assim: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus?
Não pode Deus conduzir o homem até a beira do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diferentes daquelas que ele tinha? Ainda que o moribundo haja chegado ao último extremo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não terá se enganado nunca em suas previsões? Isso é São Luís falando para a gente. E claro, né? Nós sabemos de casos em que o paciente era considerado incurável, se recupera. Inclusive, temos vários relatos, vários casos publicados, né, de pessoas que estavam em coma e sem chance de retomar a vida e que retomam. Inclusive, a gente tem relatos, tem livros, né, das experiências de quase morte dessas pessoas. E não é só pessoas, não é só pessoa espírita, não, pessoas de todas as, né, religiões. E lá no livro do André Luiz, acho que é o Obreiros da Vida Eterna, tem várias situações de desencarne complexas, né, do momento do desencarne e tal. Então, esse assunto, ele não é tão simples assim como a gente pensa. Ah, não, está resolvido. Não, calma, vamos com calma, porque uma coisa é a nossa compreensão teórica, outra coisa é quando a gente está vivendo o dia a dia. E a gente, então, eu penso assim, que nós precisamos tomar cuidado com o nosso entendimento do que é, de fato, aliviar ou eliminar o sofrimento de nossos amores, né? E porque às vezes na tentativa de ajudar, a gente mais que atrapalha. Aqui eu lembro muito, gosto muito daquela metáfora da metamorfose, né? Da lagarta para a borboleta. A gente vê ali a lagarta, quem já teve oportunidade de ver, né? A lagarta ali dentro do casulo, se espremendo toda para poder sair, e aí a gente fica tentado a ir lá e cortar o casulo, mas a gente sabe que se a gente tentar cortar o casulo, a gente não ajuda a lagarta. Na verdade, se ele for cortado antes da hora, aquela lagarta, ela pode não virar borboleta, ela pode morrer. Ou pode até virar uma borboleta, mas ter dificuldades para voar, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com esses nossos conceitos. É claro que a gente quer o bem do outro, mas a gente tem que tomar cuidado. E o São Luís, ele continua dizendo assim: sei bem haver casos que se podem considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. Olha aí o que São Luís está dizendo para a gente, né? Então, daí a importância de nós valorizarmos cada segundo da encarnação, ainda que seja doloroso. Porque a encarnação é uma necessidade nossa, né? Imagina, gente, o tempo que cada um de nós leva para conseguir uma nova oportunidade aqui no planeta, com o corpo físico, né? Então, nós não devemos desperdiçar nenhum momento dessa chance de aprendizado, que ela foi tão bem pensada, bem elaborada, por ocasião do nosso planejamento reencarnatório. A gente não nasceu aqui por acaso. Lógico que nós sabemos que é uma situação muito difícil conviver com o sofrimento e com a dor alheia, principalmente a dos nossos entes queridos, ou a nossa também, né? Mas nós sabemos que não devemos abreviar esse bem maior que é a vida. E isso os espíritos nos alertam lá na questão 880, quando o Kardec pergunta, né, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E eles dizem, o de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, gente,
É nosso dever defender a vida de todos e cuidar daqueles que estão ao nosso lado. Claro que sim. Nós devemos oferecer os recursos que dispomos para aliviar o verdadeiro sofrimento, que é o sofrimento da alma. Mas para isso é preciso que a gente se fortaleça, que a gente se capacite, buscando uma saúde integral nossa, do corpo, da mente e das emoções. Porque se a gente está adoecido, e a gente já viu que geralmente quando a gente fica muito confusa porque nós estamos com um adoecimento, a gente tem que tomar cuidado, né? Para poder manter a saúde integral, como a Joana nos fala. Por quê? Porque a gente precisa do corpo físico, a gente precisa da mente, a gente precisa das emoções, porque isso tudo junto vai formar o nosso ser espiritual. A gente precisa disso tudo para o ser espiritual ficar bem, que é a nossa essência divina, né? E voltando a São Luís, ele nos lembra disso. Ele fala assim, ele continua dizendo assim, a gente sempre que for do Evangelho, eu vou ler, porque senão a gente faz confusão, uma palavra que a gente não leia pode fazer confusão para quem está ouvindo. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Não é isso? A gente sabe. Com a cabeça. A literatura espírita está repleta de casos em que os espíritos despertam de seus equívocos nesses momentos finais. E isso é importante, tanto para quem está partindo, como para os entes queridos que ainda continuam encarnados. Então, às vezes, esse coma, esse sofrimento, essa dor, ele é necessária, né? Mas não é só para quem está indo, não, é para a gente também que está envolvido naquela situação. Quantas reconciliações, quantos esclarecimentos são realizados nesses momentos dolorosos e finais. Então tenhamos paciência, muita paciência. Aí vocês vão dizer, Fátima, então você está dizendo que nós não devemos aliviar ou tentar eliminar os sofrimentos físicos? Não, gente. É claro que nós devemos, sim, fazer tudo que estiver ao nosso alcance, tudo que a ciência pode oferecer para ajudar, claro. E o próprio São Luís vai dizer isso aqui, finalizando essa mensagem. Ele vai dizer assim, minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Então, não é isso? É isso que São Luís é muito claro, né? É muito importante, sim, todos os cuidados para diminuirmos os sofrimentos, né? Mas sempre de acordo com aquilo que é possível, porque tem coisas que às vezes a gente não pode. E é o que é possível para cada um, dentro das questões da ciência também, porque nem tudo é possível para estar disponível para nós a todo momento. Mas, gente, ajudar, colocar a ciência, procurar os recursos, é diferente, muito diferente da eutanásia. Porque a eutanásia, ela não pode aliviar as dores da alma, ela apenas pode aliviar as dores do corpo físico. E vamos lembrar aqui que a eutanásia é um termo usado é um termo técnico, né, usado para antecipar a morte do paciente terminal ou com uma doença incurável, na intenção de aliviar o seu sofrimento, mas que ela é proibida e ela é considerada crime no Brasil, junto com a eutanásia, porque a eutanásia é quando a gente ajuda o outro, né? O outro não tem mais consciência e a gente permite que o outro se vá. Existe também o suicídio assistido, que é quando a própria pessoa tem ainda consciência e não quer mais viver, que essas coisas não são permitidas no Brasil, mas que existem em outros países da Europa. E a gente deve lembrar também aqui que hoje, com o avanço da ciência e da tecnologia, também existe o contrário, que é a distanásia, que é um prolongamento artificial da morte, que também é questionável, porque muitas vezes esse prolongamento ele se dá pelo apego e também pelos muitos interesses financeiros envolvidos, né?
Então a gente tem que tomar cuidado. E o São Luís nos alerta que por mais difícil que seja o nosso desafio, sempre será aceitar a vida e a morte no tempo certo e pelo processo natural, sem antecipar ou prolongar indevidamente a vida ou a morte, né? Mas mantendo todos os cuidados paliativos permitidos pela ciência para o alívio do sofrimento. Isso, né, a morte no tempo certo, de forma natural, é tecnicamente chamado de ortotanásia. Bom, então eu acho que assim, São Luís faz bem acho que não tem muita dúvida sobre isso, né? E acho que a questão da eutanásia, suicídio assistido, está bem contemplada aqui por São Luís. Então, isso posto, nós agora vamos passar para o segundo tópico, que vai falar sobre uma forma de suicídio intitulado Sacrifícios da Própria Vida. E começa também com uma pergunta dizendo assim: aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? O que vocês acham? São Luís vai nos esclarecer assim: que o homem se mate ele próprio ou que faça que o outro o mate, tanto faz, já que o seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional ou de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir, cuidaria de viver, não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. A pergunta que eu faço aqui, né, acho que São Luís é bem claro na pergunta e na resposta, mas a pergunta que eu nos faço, né, trazendo aqui para o nosso mundo de hoje é: por que a pessoa está desgostosa da vida? Por que a gente não quer mais viver? O que nos faz? O que está nos deixando desgostoso da vida? O que nos faz perder a vontade de viver? Nós vimos lá no vídeo de junho, né, quando eu falei do suicídio, que quando isso acontece, quando a gente perde o prazer de viver, a gente precisa buscar ajuda. Por quê? Porque quem pensa em deixar de viver é porque realmente está com dificuldade na vida. Não é que a pessoa queira se matar, é que ela não aguenta mais viver, ela não sabe por que viver, então ela precisa de ajuda, precisa realmente buscar uma ajuda especializada para poder enfrentar aquela situação difícil e recuperar o prazer de viver. Sempre a gente tem que entender isso, que qualquer forma de suicídio é um pedido de socorro. Não interessa qual é a forma, né? São muitas formas. Então, a gente precisa olhar para isso. E aí eu faço mais uma perguntinha assim, né? Não está no texto, mas eu faço uma pergunta. Será também que algumas profissões e esportes radicais são também tentativa de suicídio? Será que a pessoa não está, às vezes, um pouco desgostosa da vida e às vezes até de forma inconsciente está procurando a morte? Vamos ver o que São Luís vai nos dizer. Ele fala assim, que o verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer o sacrifício da vida, se for necessário. Então ele está falando quando se trate de ser útil e se for realmente necessário, você abre mão da vida. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Então, gente, colocar a vida em risco sem uma real utilidade é uma forma de suicídio. E São Luís continua nos explicando: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? São Luís vai encerrar essa mensagem dizendo assim: desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte,
não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Então, São Luís encerra assim, dizendo que suicídio é uma busca intencional de morrer, quando a vida está sem sentido ou doída demais. E aí, não interessa qual é a justificativa, mas essa pessoa realmente precisa de ajuda. Nesse caso, a gente precisa procurar ajuda. Se somos nós que estamos na situação, ou se conhecemos alguém que está na situação, é preciso buscar uma ajuda especializada. E agora vamos para o último tópico, para encerrar o capítulo 5, que é intitulado assim: Proveito dos sofrimentos para outrem. Começa com a pergunta assim, o item 31. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar os seus sofrimentos proveitosos a outrem? São Luís explica, ele mesmo responde. Essa mensagem é muito clara, né? Ele diz assim: podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, tanto material como moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro, né? Quantas vezes a gente se inspira nos exemplos de pessoas dedicadas ao bem, dedicadas a salvar vidas, né? Os bombeiros, os médicos de emergências, enfim, os socorristas, quantos deles são inspiração para muitos de nós. E que às vezes eles colocam suas vidas em risco muitas vezes para salvar outras tantas vidas, né? Mas eles não estão ali querendo se matar, eles estão ali com o objetivo de dar proveito àquele sofrimento. Assim, se a gente quiser fixar melhor, né, essas orientações do São Luís, a gente também pode ler lá a questão 953, que eu não vou ler aqui para não ficar muito extensa, mas a questão 953 do Livro dos Espíritos, ela é muito importante para fixar esse entendimento do São Luís, né? Que fala sobre a nossa responsabilidade diante da vida, né? E a gente precisa ter essa responsabilidade com a vida que nós conquistamos e conseguimos. Foi muito difícil para nós estarmos hoje aqui encarnados. Então nós estamos na nossa melhor versão, ainda que não seja uma versão que a gente gostaria que fosse, é a melhor que temos, então vamos aproveitá-la, né? E não há determinismo nessas questões de morte, de vida, de suicídio, né? Claro, o tempo de vida cada um tem o seu, mas se vai ser considerado suicídio, se vai ser mais culpado ou menos culpado, se vai ter mais pena ou menos pena, tudo depende. Não há determinismo, né? E aí eu queria assim, encerrar esse nosso capítulo 5, capítulo difícil, né, que fala sobre o sofrimento. Eu queria encerrar lembrando o seguinte, né, relembrando, que eu já falei isso aqui nos outros estudos, que quando Jesus ele fala que bem-aventurados são os aflitos, ou quando os espíritos nos advertem sobre o bem sofrer, eles não estão fazendo em nenhum momento apologia ao culto do sofrimento, mas eles estão nos alertando sobre a importância de aprendermos com as nossas dores, de aprendermos com os desafios da vida e com as dificuldades, né? E nos lembrando que todos esses desafios, todas essas dificuldades são oportunidades de nos conhecermos melhor e trabalharmos as nossas emoções perturbadoras, porque todos nós temos muitas emoções
que não são tão tranquilas assim. E a gente sabe, no meio espírita, que por conta do esquecimento do passado, a gente a gente não sabe exatamente, né, quais são as dificuldades que nos estão reservadas, né, ao longo de cada existência, nem a nós, nem aos nossos entes queridos, né, de uma hora para outra a vida muda. Mas a gente não deve ficar desesperado com isso. Nós precisamos nos fortalecer, estudando, né, nos preparando, conversando sobre esses temas, refletindo sobre eles. Por quê? Porque o nosso aprendizado ele vai se dando aos poucos. Inicia com a nossa compreensão intelectual, né, racional, depois segue para o amadurecimento emocional e se traduz no nosso comportamento, vai se traduzir no nosso comportamento. Esse é o verdadeiro aprendizado, né? Porque às vezes a gente tem um comportamento meio aprendido, meio adestrado, mas na hora que a gente tem que enfrentar a dificuldade, aquele comportamento era só um verniz social e aí a gente sucumbe porque a gente não estava realmente modificado. Então a gente precisa sim, precisa se esclarecer intelectualmente, mas a gente precisa mexer com as nossas emoções, precisa entender as nossas emoções para a gente realmente ter um comportamento que seja coerente com o que a gente sente e com o que a gente pensa. E aí eu também me lembro aqui rapidamente que não é só a gente saber, né, das coisas. O Emmanuel, ele fala assim que não basta sofrer, né? É preciso que a gente saiba aproveitar essas dores, esses sofrimentos, para que a gente possa realmente se tornar melhor, poder passar, enfrentar as dificuldades e completar o nosso planejamento reencarnatório, né? Então, assim, eu vou encerrando, já tem 32 minutos, até teria mais coisas para a gente pensar, mas vamos parar por aqui, lembrando que, assim, não basta só sabermos os ensinamentos da doutrina espírita e de Jesus. Claro que saber é muito importante, mas além de saber, é preciso senti-los, é preciso aplicá-los, né? E aplicá-los com o coração. E por isso que Jesus nos consola e sempre dizendo, eu vou encerrar com essas palavras, que ele fala para a gente: tenho-vos dito isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, sim, muitas, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus queridos, eu fico por aqui, relembrando que o nosso Criador é justo e amoroso, e que ele sempre nos oferece o esclarecimento e os recursos necessários para o enfrentamento e a cura dos nossos sofrimentos. Beijos carinhosos em todos, fiquem com Deus, tenham uma boa semana, continuem se cuidando, valorizem a vida de vocês, porque nós em breve, com certeza, estaremos juntos de novo, podendo conversar, estar presentes, olhar nos olhos, embora a tecnologia também tenha sido muito boa e devemos agradecer por ela estar nos oferecendo essa oportunidade de refletirmos nesses tempos de pandemia. Beijos carinhosos nos corações de todos. Tchau!